Já no São Paulo, a justiça penhorou e bloqueou R$ 1,5 milhão. A ideia era bloquear até mais. Tem as últimas do mercado, bastidores, guerra declarada de torcedores do Botafogo contra John Textor e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative as notificações e não esquece de deixar like. Combinado? Bora falar sobre o São Paulo, que teve dinheiro bloqueado. A justiça decidiu bloquear 12 milhões e 200 mil por conta de uma dívida do São Paulo com o ISS, o Imposto sobre Serviço. O problema é que a justiça só conseguiu encontrar nas contas do São Paulo R$ 1,5 milhão. É essa grana que está bloqueada. Os outros 10 milhões e 700 mil não foram encontrados. Até por isso, a justiça pretende penhorar e bloquear bens. Recentemente, o São Paulo, por conta dessa dívida, chegou a sugerir e deu como garantia equipamentos de informática. O problema é que a prefeitura não aceitou esses equipamentos, entendendo que eles são muito velhos e não teriam o valor necessário. O São Paulo contesta essa cobrança, diz que a dívida não é tão grande. Só para você entender o porquê desses 12 milhões e 200 mil de dívida, isso se refere à exploração de direitos de arena, bilheterias, cadeiras cativas e camarotes, além de loterias esportivas. É mais um problema financeiro do São Paulo. Tenho um contato para vocês que o Tricolor passa por enorme aperto financeiro e precisa de uma ou duas grandes vendas na virada do ano. Até por isso, Beraldo, Rodrigo Nestor, Wellington e Pablo Maia, um desses caras deve ser negociado, talvez até dois. Antes de mudar de assunto, só falar sobre o São Paulo, contar que tem eleição para conselheiro no Tricolor. Nesse sábado serão eleitos 100 novos conselheiros, que vão se juntar a outros 160 conselheiros vitalícios para a escolha do novo presidente. A expectativa é de que a situação, o grupo de Júlio Casares, emplaque pelo menos 80 dos 100 conselheiros que serão conhecidos nesse sábado. Dessa maneira, ampla maioria e a reeleição do Júlio Casares está garantida. A oposição, inclusive, nem indicou um candidato. Existe o risco ou a chance de esse candidato nem aparecer e o Júlio ser aclamado como novo presidente para mais 3 anos de gestão. Hora de falar sobre Lucas Moura, repercutindo uma entrevista que ele deu ao jornal The Guardian, lá da Inglaterra. Foi perguntado a respeito do seu futuro. O contrato com o São Paulo se encerra em 31 de dezembro. O Tricolor tenta, há semanas, convencer o Lucas Moura a estender seu vínculo por 3 anos. Lucas disse o seguinte, abre aspas, estamos negociando, mas quero terminar e depois sentar com a minha esposa, discutir o assunto e tomar essa decisão de cabeça fria, fecha aspas. Por terminar, ele se refere a terminar o Campeonato Brasileiro. Ele quer encerrar a temporada para sair de férias com a esposa e tomar a decisão sobre ficar ou não no Tricolor. Há otimismo de que ele terá seu contrato renovado e a contratação do Luiz Gustavo passa um pouco por isso. O Lucas Moura foi um daqueles que influenciou o Luiz Gustavo a assinar contrato com o São Paulo até dezembro de 2024. Lucas se refere às emoções que viveu nesse retorno ao Morumbi e diz o seguinte, abre aspas, voltar e vencer a Copa do Brasil foi muito especial, uma das maiores conquistas da minha carreira. Retornar ao time que amo, que é como uma segunda casa para mim, vencer e sentir essa emoção não tem preço. Jogar pelo São Paulo é diferente, é o clube que me formou, fecha aspas. Nessa mesma entrevista, o Lucas ainda falou que a volta ao Brasil também passa pelo sonho dele de retornar à seleção brasileira. Isso me parece um pouco mais difícil. E você tem palpite sobre o futuro do Lucas Moura? Fica ou vai embora? Se tivesse que chutar, chutaria que o Lucas permanecerá no Tricolor para 2024. Bora fechar o vídeo para te explicar, ou para explicar para vocês quais as chances de Martínez, volante argentino de 29 anos de idade que pertence ao América, pintar no São Paulo. Esse é o nome do Tricolor para jogar ao lado do Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo já foi contratado, realizou exames médicos, assinou contrato por uma temporada. Ele é o segundo reforço garantido, o primeiro Eric, atacante que pertencia ao Ceará. Pois bem, sobre o Martínez, o São Paulo quer, já entrou em contato com o Marcos Salum, que é o homem forte do futebol do América, já perguntou sobre as condições, já falou inclusive com o staff do jogador. Mas há uma questão financeira complexa. O São Paulo tem pouco dinheiro para investir em contratações. Os dois primeiros reforços, tanto o Luiz Gustavo quanto o Eric, chegam a custo zero. No caso do Martínez, isso é impossível. O América não topa emprestá-lo, só aceita vender e vou dizer mais. Ouvi do Marcos Salom a seguinte frase, o Martínez só sai se pagar. E é caro, viu? Fecha aspas, afirmou o homem forte do departamento de futebol do Coelho. São Paulo passa por crise, dificuldades financeiras. Resta saber se vai conseguir essa grana para comprar um atleta que na atual temporada tem 59 jogos, 1 gol e 8 assistências e é namorado especialmente pelo Rui Costa, o executivo de futebol do São Paulo, desde a época em que ainda defendia o Barcelona de Guayaquil. Curtiu o vídeo? As informações? Deixa like.
compartilha, se inscreve, enfim. Tô aguardando a presença de vocês. Bora falar agora sobre o São Paulo. Quero te atualizar sobre reforços do tricolor. Uma das perguntas que vocês me fizeram nas redes sociais é: depois de Luiz Gustavo, o São Paulo ainda está atrás de um volante? A resposta é sim, mas Zé Wellison está descartado. Ouvi de uma pessoa importante do futebol do São Paulo que o nome do volante de 28 anos de idade do Fortaleza nunca esteve na pauta do São Paulo. O tricolor não tem a mínima ideia de onde é que surgiu essa possibilidade. Quem interessa ao São Paulo de fato é Martínez, volante argentino de 30 anos de idade que pertence ao América. E mesmo com a chegada do Luiz Gustavo, de 36 anos, São Paulo não descarta fechar com Martínez. Existem tratativas com o América. O problema é que o Coelho pede uma compensação financeira relativamente alta para vender o jogador. Por que o Zé Wellison está descartado? A ideia do tricolor é buscar volantes, mais do que volantes, né? Meio-campistas, que atuem como volantes, mas também tenham qualidade com a bola. Casos do Luiz Gustavo e também do Martínez, o argentino, que já foi inclusive meio atacante nos tempos de Barcelona de Guayaquil. Mas, Nicola, a ideia do São Paulo não é reduzir o elenco. Para que trazer dois volantes? Vamos lá. O Jackson Mendes está fora dos planos, deve ser negociado. O Luan também não consegue encantar o Dorival. Conversei com essa pessoa do São Paulo, a pessoa disse que o Luan treina muito, é o primeiro a chegar e um dos últimos a sair fisicamente bem, recuperado completamente da sua lesão, mas não se encaixa naquilo que o Dorival busca. Por isso, o Luan também será negociado. E não se descarta a chance de o Pablo Maia ser vendido. O São Paulo precisa de dinheiro e o Pablo Maia é um dos jogadores mais valorizados. Diante desse cenário, com a possibilidade de saída de 3 atletas, São Paulo vai buscar pelo menos mais um volante e o nome do Martínez interessa. Sobre Ferreirinha, a primeira sugestão feita ao São Paulo para o Grêmio era de empréstimo do Ferreirinha por uma temporada com opção de compra. A pergunta é, mas como é que o Grêmio vai emprestar o jogador se o contrato dele com o Grêmio se encerra em dezembro do ano que vem? Para que isso acontecesse, o Ferreirinha precisaria aceitar uma prorrogação do contrato com o São Paulo. Já contei para vocês que o Ferreira e seu empresário não têm a intenção de prorrogar o vínculo com o Grêmio. Resta saber se a chance de jogar no São Paulo, que é o time do coração do Ferreira e de toda a sua família, poderia mudar um pouquinho dessa lógica. Importante contar também que o São Paulo não está muito empolgado com essa possibilidade. Esse dirigente com quem conversei classificou a chance do São Paulo de avançar na contratação do Ferreira hoje em 1%. Sim, São Paulo vê com pessimismo a chance de o Grêmio e o Ferreira aceitarem essa sugestão. O tricolor garante que não ofereceu o Luan nem o Igor Vinícius numa troca pelo Ferreira. O Igor Vinícius, inclusive, vai ter papel importante no São Paulo de 2024, tá? Hora de falar sobre o São Paulo, que fez proposta para a contratação do Ferreira. Atacante do Grêmio. Quero contar para você que o Ferreira já deixou claro que não permanecerá no Grêmio para 2025. O contrato dele termina em dezembro de 2024. Dessa maneira, ou o Grêmio vende o Ferreira agora, ou vai perder o jogador de graça. Quero acrescentar mais duas informações importantes. A primeira delas, Ferreira é São Paulino, cresceu torcendo pelo São Paulo e já admitiu para pessoas próximas que tem o sonho de jogar no tricolor. A segunda informação exclusiva, Júlio Casares é muito fã do Ferreira, vive falando para as pessoas próximas que gostaria de contar com o atacante do Grêmio. Mas não se trata de uma operação simples. O Grêmio, no início desse ano, chegou a pedir 12 milhões de euros ao São Paulo para que o negócio avançasse. Por 12 milhões de euros, não haveria a menor possibilidade. O fato de estar apenas um ano do fim do contrato deve permitir ao São Paulo colocar uma condição inferior ou bem inferior a esses 12 milhões de euros. E já existem algumas especulações. O André Hernan chegou a dizer que o São Paulo ofereceu um contrato de empréstimo com opção de compra. Não faz sentido para o Grêmio emprestar um atleta que só tem mais um ano de contrato e não vai aceitar essa renovação. Já outras fontes, também cobrem o São Paulo, chegaram a afirmar que o tricolor ofereceu 25 milhões de reais, além do repasse em definitivo do volante Luan. O São Paulo não confirma o modelo de negociação que está tocando, mas admite que quer contratar o Ferreira. Consultei duas fontes do São Paulo, ambas trataram o negócio como difícil, mas é um alvo do tricolor para 2023. São Paulo que já tem dois reforços certos, o Eric, atacante do Ceará, e o Luiz Gustavo, volante ex-seleção, que aceitou nessa sexta-feira fechar com o tricolor por um ano. Na próxima terça ele passa por exames médicos e assina seu contrato. Bora falar agora sobre o São Paulo renovando contrato de um titular. Eu me refiro ao Wellington Rato, meio-campista que tinha vínculo até 2025, mas teve seu contrato estendido até 2026. O São Paulo tem adotado a preocupação de valorizar os atletas que deram conta do recado. E essa extensão do contrato do Rato passa muito por um reajuste salarial. Ele tinha um vencimento muito abaixo do restante dos titulares. Então, pensando nisso, o São Paulo chamou o Wellington Rato,
deu mais um ano de contrato para ele com um belo aumento salarial. Rato que chegou no São Paulo para ganhar na casa dos 300 mil reais por mês, está ganhando acima dos 400 mil com um novo acordo. Jogador de 60 partidas, 5 gols e 6 assistências, havia sido comprado do Atlético Goianiense por 5 milhões de reais, com um detalhe importante: na virada do ano, Fortaleza chegou a fazer uma oferta melhor ao Atlético Goianiense para levar o Wellington Rato, mas o Rato disse que queria porque queria jogar no São Paulo. E algumas semanas atrás, um time da Arábia Saudita, o Damak, apareceu oferecendo 3 vezes mais ao Wellington Rato. Na oportunidade, o Rato decidiu ficar, até por isso essa prorrogação do contrato com aumento salarial. Antes de mudar de assunto, só mais 2 informações importantes sobre o São Paulo. A primeira delas: Lucas Moura, praticamente recuperado de uma lesão, já está treinando normalmente com o elenco e deve estar à disposição para a próxima rodada. Segunda informação: Newton do Chapéu, que já foi conselheiro, mas sempre da oposição, tentou por meio da sua filha uma ação para impedir a realização da eleição para presidente no São Paulo. Mas a justiça, nessa sexta-feira, optou por manter a eleição. Foi a 7ª tentativa de frustrar a eleição para presidente do São Paulo somente nas últimas semanas.